Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. Bem-vindos aqui ao canal da Lidere com D, onde a gente fala sobre liderança. Antes de nós iniciarmos aí, enquanto a gente espera o pessoal chegar, só alguns avisos, né? Vocês, durante toda a nossa conversa, vocês podem enviar perguntas aqui pelo chat. Nós vamos fazer o possível para responder todas as perguntas. Não se esquecendo também, já aproveita que está agora no início, entrou agora, já curte esse vídeo, dá o like e se não for inscrito no canal, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim vocês vão receber as notificações sempre que tiver vídeo novo aí no canal. Normalmente a gente faz terça-feira, a gente coloca alguns vídeos, sempre com o tema da liderança. E nas quartas-feiras a gente traz convidados para fazer lives aqui, né? O pessoal está chegando aí. Edson, boa noite. Alexandre Kinzer, grande mestre aí, especialista em negócios digitais. Em breve vai estar com a gente aqui também no canal. Boa noite. Boa noite aí, Paulo Magalhães. Um abraço. E, gente, o tema de hoje, nós vamos falar sobre o autoconhecimento para desenvolver a liderança. A gente fala muito aí de desenvolvimento soft skills, hard skills, e dentro dos soft skills, a gente costuma dizer que a pessoa precisa se desenvolver dentro da liderança. Só que como se desenvolver se a pessoa não conhecer a si mesma? E aí, para isso, existem também ferramentas, e por isso que hoje estamos aqui com uma convidada especial, Karina Lucchesi, terapeuta, para falar sobre isso. Para iniciar o papo, só para me apresentar, quem ainda não está familiarizado, né, no canal, quem ainda não me conhece, eu sou Dalmo Marins, sou economista, tenho pós-graduação em marketing, MBA em gestão estratégica e econômica de negócios. Tem uma carreira muito focada no desenvolvimento de liderança, gestão de equipe, e por conta disso eu resolvi estudar mais a fundo essa questão, esse tema, e hoje faço curso mestrado na área de gestão de pessoas, com o foco da minha pesquisa exatamente sobre a liderança. E aí, no canal, nós recebemos aqui os convidados, e eu gostaria que a Karina se apresentasse também. Karina, boa noite, te agradeço aí por estar conosco aqui, passar seus conhecimentos. Eu acho que vai ser um papo riquíssimo, nós descobrirmos como que nós podemos nos autodescobrir e nos autodesenvolver. Então, por favor, se apresente aí para o pessoal. Bom, boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Bom, meu nome é Karina. Hoje trabalho como terapeuta integrativa. As ferramentas que eu utilizo para ajudar, né, na parte do autoconhecimento barra de Access, o Reiki, as mandalas, aí eu posso explicar depois um pouquinho de cada coisa. Também terapia multidimensional, mesa quântica estelar, e sou formanda em acupuntura, ano que vem me formo, e no final desse mês também me formo em Theta Healing. Então, são todas ferramentas para ajudar na parte de crenças, né? De crenças limitantes que são muito afloradas na gente, né? Então, a gente faz uma escavação bem forte nessa parte, assim, para se liberar e, assim, conseguir se autoconhecer e seguir em frente. Eu tô vendo aí na sua parede, aí você faz mandalas também, né? Sim, faço. Ela foi, na verdade... Posso contar um pouquinho da trajetória? Pode, claro. Bom, o início com autoconhecimento, na verdade, para mim, foi há mais ou menos 13, 14 anos atrás. Eu sentia que eu não me encaixava em lugar nenhum. Eu nunca tive um líder, eu só tive chefe. Então,
Eu sentia isso, eu não me encaixo aqui, esse mundo corporativo não é para mim. Eu tinha essa questão de ajudar pessoas muito aflorada em mim desde muito pequena, e eu não sabia como fazer isso, né? E aí comecei primeiro com terapia, depois veio o reiki na minha vida, e eu sempre desenhei desde que nasci praticamente, eu nasci com lápis na mão. E fiquei muito afastada, desconectada com essa minha parte artística, né? E as mandalas, principalmente, foi quando eu me reconectei com elas, foram elas que fizeram essa parte do meu autoconhecimento ficar muito mais profundo, porque é uma forma de meditação ativa, né? Então, eu estou lá desenhando, eu tenho todo um passo a passo para desenhar, tem a parte da pintura, enfim. E hoje eu também desenvolvo mandalas vibracionais para as pessoas, que o bom de todas as ferramentas que eu trabalho eu estou ajudando a pessoa, mas eu me ajudo ao mesmo tempo, porque tudo a gente trabalha, eu sempre aprendo com o problema dos outros, então a gente sempre tem essa troca, né? É muito bom. Eu achei legal uma coisa que você falou aí no início, que acho que você se desencantou com o mundo corporativo exatamente porque você falou que sempre teve chefe, você nunca teve líder, né? Nunca. E foi E assim, exatamente o que me motivou também a estar a liderança, é isso, para tentar formar novas gerações de líderes e não de chefes, né? Eu tive a maioria, posso dizer, daqueles chefes bem descompensados, sabe? Aqueles que, assim, sem estrutura nenhuma e de gritar, de realmente menosprezar o funcionário, sabe? Eu já vi coisas bem, bem pesadas, assim. Então, deu até ficar traumatizada com isso, né? De certa forma, porque eu falei, não pode ser. A gente é um lugar que a gente passa praticamente o dia inteiro onde a gente trabalha. É um lugar que a gente mais fica na nossa vida, né? Você cria uma segunda família, praticamente, né? Exatamente. Então tem que ser um lugar agradável, tem que ser um lugar que realmente você cresça, né? E assim, se você não tem uma pessoa para te ajudar nesse sentido, um líder realmente, é meio desanimador. Então, assim, ó, vamos começar aqui com as perguntas. Normalmente, quando divulga pelas redes sociais, algumas pessoas já enviam perguntas aqui para a gente. Então, a gente teve uma pergunta que veio da Rogéria. Tem como ser líder não se conhecendo totalmente? Conhecer totalmente, acho que nunca ninguém vai, né? Mas eu acredito que sim. Para mim, acho que essa parte da liderança, ela pode ser desenvolvida, mas eu acredito também que ela seja um dom, né? Porque tem gente que realmente não consegue. Sabe lidar com as pessoas, mas de repente não sabe delegar, enfim, né? Tem são uma série de questões que um líder tem que lidar diariamente, né? Mas sim, eu acredito que sim, tem como ser líder, mas conhecer totalmente ninguém vai, acho que nunca. Eu acho que assim, eu entendo que realmente não é só na liderança, né? Você, por exemplo, é uma estudiosa dentro da sua área de terapias, eu dentro da liderança, mas eu acredito que o estudo, o crescimento, ele é constante, a atualização tem que ser constante, né? Constante. Mas pensando do ponto de vista da liderança, para responder a Rogéria, eu diria que é o seguinte, não é questão de se conhecer totalmente, mas você precisa se conhecer, porque eu costumo dizer que a liderança não é para todos. A liderança é para quem quer se desenvolver como líder. Isso aí eu já falei em várias palestras, até em vídeos aqui no canal, vocês já devem ter escutado isso. Então, assim, eu entendo esse se conhecer, conhecendo totalmente como a vontade de você entender que você tem limitações e que essas limitações precisam ser trabalhadas para você poder se desenvolver na liderança, né? Sim. E aí, eu te pergunto, como que as terapias podem ajudar no desenvolvimento dessa liderança, desse autoconhecimento? Então, na verdade, essa parte, o autoconhecimento, né, é você realmente ter essa percepção sobre você, né?
sobre as suas relações, sobre as suas atividades. Então, saber qual é o seu potencial, quais são as suas capacidades, quais são as suas limitações. E, assim, você conseguir aperfeiçoar isso para que você consiga ter realmente uma relação boa com seus subordinados e promover esse autoconhecimento, essas experiências, para que eles também se desenvolvam, né? Então, aquele jogo, é mútuo isso. Então, eu estou crescendo, então a equipe inteira vai crescer junto. Então, como as terapias ajudam, é toda uma conversa que é feita, obviamente, né? Mas descobrir, se a pessoa ainda está perdida, a gente começa a fazer um trabalho mais devagar, né? Mas aí começam a aparecer problemas, limitações e tal, e aí a gente vai trabalhando essa parte com as terapias, né? Para que a pessoa realmente consiga, quando a pessoa está num autoconhecimento aflorado, vamos dizer assim, ela consegue já prever alguma atitude que ela teria que não seria legal. É difícil explicar isso, porque só quem realmente vive a terapia, né? Por exemplo, eu sei que eu sou insegura, vamos supor. Então, eu sei que essa situação me deixaria insegura. Eu vou passar por uma situação da minha liderança que me deixaria insegura. Eu já consigo saber isso. Eu saber que essa situação me deixaria insegura já faz com que eu tenha o autoconhecimento dessa atitude que eu teria, eu ficaria insegura e eu já consigo não ter isso, entendeu? Deu para entender, mais ou menos? Bom, vamos lá. Eu acredito que seja algo do tipo, se eu já tenho esse conhecimento, esse autoconhecimento de que eu sou inseguro, eu já vou para o terapeuta que vai me dar as ferramentas para trabalhar isso. Exatamente. Então, quando você se depara com a situação, você consegue bloquear isso. E o trabalho talvez seja mais árduo para a terapia quando a pessoa não consegue enxergar quais são as suas limitações para serem trabalhadas, porque aí você vai ter que fazer um processo para que ela descubra, veja se eu estou errado, né? Não é o terapeuta que vai dizer, olha, você tem um problema A, B ou C, mas ele vai ajudar a pessoa a descobrir quais são as limitações dela e, a partir dessa descoberta, você fazer um trabalho, um caminho para que a pessoa supere essa barreira, não seria isso? Exatamente, é isso mesmo. Porque o autoconhecimento é justamente isso, é você realmente ver a limitação que você tem, a capacidade que você tem, tudo de todas as formas, né? Então você consegue, é como se tirasse uma venda dos seus olhos. Então você já consegue lidar com as situações diárias que você passa na liderança de uma forma muito mais fácil, né? Por isso, mais uma vez, que eu insisto, né, no ponto de que a liderança é para quem quer se desenvolver. Então, a pessoa tem que entender que ela tem limitações, embora você tenha algumas habilidades que já nascem com a pessoa, você pode desenvolver. Aí, se a gente for trabalhar lá a questão do desenvolvimento de competências à luz do chá, né, conhecimentos, habilidades e atitudes, mesmo que você já nasça com aquele conhecimento, com aquela habilidade, colocar em prática vai fazer você se aperfeiçoar cada vez mais. Exatamente. Mas você tem conhecimento que aquilo é uma coisa, vamos dizer, uma fortaleza que você tem. Seria mais ou menos como a gente comparar com uma empresa, quando a gente faz uma análise, por exemplo, de SWOT, que é uma análise para você lançar um produto, uma marca, uma empresa, seja lá o que for, onde você analisa fraquezas e fortalezas suas e oportunidades e ameaças. Se você quer se desenvolver como líder, você tem que saber quais são os seus pontos fortes que você tem que manter, né? Quais são os pontos fracos que você precisa desenvolver e com o mundo exterior, você precisa saber quais são as oportunidades e as ameaças. Uhum. Pode ser aí, por exemplo, a gente está falando de uma pessoa que quer crescer dentro de uma empresa, uma promoção. Pode ser um candidato que está participando de um processo seletivo. Você fez uma dinâmica de grupo.
você consegue identificar, opa, aquele candidato ali, ele é forte na comunicação, ele fala bem. Eu, quando fui falar, gaguejei. Então, você já sabe que aquilo é uma ameaça para você, você tem uma oportunidade de melhora, mas você tem que identificar que você tem uma habilidade que você precisa desenvolver para você poder conquistar aquela vaga. Exato. E é igual quando alguém vai fazer terapia, né? A terapia acaba ajudando, né? Porque você já tendo conhecimento do que você precisa melhorar, aí é o teu trabalho, as ferramentas, né, que você usa para que até, aliás, deixa eu já puxar que a gente está falando de ferramenta. É uma pergunta do meu amigo Alex Tomé, que mandou também pelas redes sociais aqui. Quais as principais ferramentas de autoconhecimento? Acho que a principal é querer mudar, né? É querer se autoconhecer. A primeira de todas. A humildade, né? Seria isso, você reconhecer que você é imperfeito, né? Exato. Mas, são tantas. Bom, para mim foi primeiro a terapia, por exemplo. Depois vieram o desenho mesmo. Depois yoga, meditação. Tudo que você realmente tenha que entender o seu limite, né? Por exemplo, no yoga você tem posições que você precisa entender o que está passando no seu corpo. Por que você não consegue ficar naquela posição? Por que a sua mente diz que você não pode ficar naquela posição? Porque você consegue ficar, né? Então, o que está passando na sua mente? Na meditação também, você está lá, querendo meditar, mas sua cabeça tá. Por quê? Qual é a ferramenta que você tem, né? Então, nossa, são muitas. E as que eu uso, por exemplo, a barra de Axis, né, que são 32 pontos que eu pego na cabeça do cliente, né, e lá a gente mexe com todas as crenças limitantes dela, o Theta Healing mesmo, que também mexe com crenças limitantes, porque acredito toda essa parte de autoconhecimento, quando a gente tem crença limitante, a gente acha que aquilo é aquilo e pronto, e não é assim que funciona, né? Então, o principal de tudo, obviamente, é querer. E ferramentas existem muitas. Cursos de liderança, eu mesma fiz um de desenvolvimento e liderança em 2011, para liderar a minha vida, não para ser líder, né? Porque eu estava realmente muito perdida. Eu falei, gente, não, eu preciso me encaixar em algum lugar, eu preciso entender o que está acontecendo. Quando foi que você fez esse curso? 2011. Então, agora em 2020 tem a Lidere com D. Exatamente. Né? Então, ferramentas tem diversas. Acho que vale pesquisar, assim, ver com qual que se identifica mais também. Isso é muito válido, porque se você também não tiver aberto a receber e a querer mudar, não... Eu vou te dar um depoimento meu, né, particular. Eu comecei a fazer meditação, descobri um canal que tem um mestre, ele trabalha com meditação, do Ian Neckler, né, tem aqui no YouTube, e faz diferença, posso dizer. Muita. Às vezes você está assim, muito estressado. Eu no mestrado, a gente tem muito trabalho para fazer, a gente não tem prova, mas toda semana tem 3, 4 trabalhos para entregar, é muita coisa para escrever, e às vezes você está meio sem inspiração. É impressionante, você para naquele momento, você relaxa e tal, você faz aquele tempo ali de meditação, vem ideias, vem insights assim na cabeça, parece papo, né, de que a gente está querendo aqui abraçar a árvore, bater palma para o sol, mas não é isso, gente. Realmente a coisa funciona, te dá inspiração, faz você se equilibrar, e eu acho que vem muita inspiração a partir dessa busca aí pelo conhecimento. Não, a meditação é incrível. Inclusive, para fazer as mandalas, quando eu faço as mandalas vibracionais, eu tenho que fazer uma meditação antes. Para eu me centrar realmente, sabe? Para eu realmente me conectar com a energia daquela pessoa que eu vou fazer a mandala. Então, a meditação é incrível. Para mim, assim, eu antes não conseguia nem 1 minuto.
Hoje eu já estou conseguindo chegar a 20 facilmente, e assim... porque tem o exercício de respiração, você vai se equilibrando para chegar nesse ponto, né? Tudo é treino, né? Bom, temos uma pergunta aqui da Heloísa. Como desenvolver um tratamento exclusivo para líderes? Eu acredito que você deve ter, dentro dos seus clientes, você deve ter pessoas que te procuram para uma terapia mais para se encontrar como indivíduo, como ser humano, mas deve ter também pessoas que chegam a você por conta de estresse no trabalho ou querem dar um direcionamento melhor, né? E aí tem um tratamento exclusivo para você focar para líderes? Exclusivo para líderes, não, mas a gente pode trabalhar as questões que eles trazem, né? Hoje eu tenho 3 clientes que são líderes, estão à frente de empresa. Eu tenho um projeto que, devido à pandemia, acabou parando um pouco, mas é um projeto de também trabalhar com as equipes, né? Então, eu trabalho com o líder e depois trabalho com a equipe. Mas acho que uma das principais das que eu trabalho é barras de Access mesmo, que é realmente trabalhar nessa parte de crenças, que nada é preto e branco, sabe? Então, tem milhares de cores entre isso tudo que pode Crenças acontecer. que te limitam, né? Exatamente, é realmente abrir a cabeça, sair fora da caixa mesmo e conseguir ver oportunidades assim, se as pessoas soubessem o ser infinito que elas são, então quando a gente começa realmente a trabalhar isso e elas começam a ver que elas conseguem o que elas quiserem, é incrível. É incrível E mesmo. Porque a gente pode... Esses 3 clientes aí, na verdade, são pessoas que chegaram a você como profissionais, né? Não para resolver problemas pessoais, mas para melhorarem profissionalmente, é isso? Sim, porque, por exemplo, eu não escuto as pessoas, eu não escuto os meus funcionários. Eu sei, esse cliente que me veio, ele sabia que ele tinha essa questão, né? Ele falou, eu não consigo escutar as pessoas, a cabeça dele trabalha tão rápida, tão, vamos rápido, não sei o que precisa resolver, que assim, vamos lá, né? Então, o líder, ele tem essa parte humana que precisa ser muito aflorada nele, porque ele está lidando com uma equipe, ele está lidando com seres humanos de diversos tipos, de qualidades, com suas qualidades, com seus defeitos. E cada um tem uma forma de aprendizado, uma forma de reagir a diferentes situações, né? Então, ele precisa saber lidar com isso. Ele precisa parar e realmente ouvir a pessoa. Porque, às vezes, a pessoa tem uma coisa interessante para contar para ele e ele tá lá, sabe? Não, tipo, não tenho tempo, não tenho tempo. E não é assim que funciona, né? Então, veio com essa questão e hoje ele já consegue, ele já percebe quando o pensamento dele começa. Ela tá falando ainda? Então, ele já percebe que ele está pensando isso e ele para. E ele realmente foca a atenção Uma na escuta equipe dele. ativa, né? Exatamente. É nesse sentido que a gente trabalha, entendeu? Agora, por exemplo, esse exemplo que você está dando, a pessoa já chegou para você com esse entendimento, ela já sabia que isso era um problema. É mais fácil quando a pessoa chega já com o problema, ou é melhor para a questão assim, de toda a experiência da terapia, alguém que chega e fala, olha, eu quero me descobrir, eu não sei onde é que eu estou travado, a pessoa ainda não tem não chega com um problema específico. Na verdade, não tem que ser mais fácil ou mais difícil, né? De repente, é o tempo de resultado em si, né? Mas não, de ser mais fácil ou mais difícil, não. Agora, quando você vem com uma questão, você consegue dar um foco maior nessa questão, óbvio, né? Mas se não, a gente vai trabalhando e as coisas vão aparecendo. Então, não tem.
Eu acho que esse processo de aprendizagem, ele passa por alguns estágios, né? Bom, primeiro é você, o que eu chamo da pré-consciência, né? Você Se ele chegou até você, lá, é porque ele está entendendo o que ele está precisando, né? É essa pré-consciência. E aí ele começa, é o que você falou, a pessoa começa a falar, ele começa a pensar, mas a pessoa ainda está falando e não sei o quê, e aí ele dá o clique, e aí ele, não, peraí, vamos focar aqui, né? Uhum. Depois, seria o da consciência, que é, a pessoa começa a falar, ele pensa, mas assim, de forma muito rápida, ele já percebe o que ele está fazendo e já muda ali a ressignificar escuta muito dele. rápido, né? Consegue ressignificar as coisas muito rápido. Então, ai, gente, eu sou suspeita, para mim é incrível essa parte do autoconhecimento realmente, de você ter a consciência de que aquilo te incomoda e que você consegue olhar para aquilo com respeito, acolher aquilo e ressignificar aquilo e mudar. E até que vira inconsciente, né? Porque ele já domina aquela habilidade, Exatamente. aquilo ali para ele vai ser simples. Exatamente. O Eduardo mandou uma pergunta aqui, ó. Como dar um feedback para um líder que está sendo abusivo pela autoridade do cargo que exerce? E quando ele não aceita a ideia de terapia? Ai, ai. Nossa, que pergunta, hein? Olha, eu sou sempre a favor da honestidade, de realmente falar, né? Ou de repente, tem pessoas que só aceitam vendo a coisa acontecendo, por exemplo. Então, mostrar fatos, mostrar uma equipe desmotivada, de repente, mostrar, olha, isso está acontecendo porque você fez isso, isso e isso. De repente, é uma forma, porque se a pessoa não aceita a ideia de terapia, é mostrar para ela o mal que ela está fazendo. Eu já passei por isso, por essa parte abusiva, né, de autoridade. Foi muito difícil. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, então eu simplesmente me fechava e assim. E a vida se torna aquela coisa, meu Deus, tem que acordar de novo e trabalhar, que saco. Ninguém quer isso, né, da vida. Então, eu acho que a partir de uma pessoa que é abusiva, ela acha que ela é a majestade, né? Que só ela interessa. Então, de repente, mostrar para ela o reflexo daquilo que ela está fazendo na equipe dela, na empresa, enfim. Tentar mostrar fatos mesmo. De repente, é uma forma de viver, né? Tem que mostrar caminhos, né? Eu diria o seguinte: primeiro seria juntar a equipe e tentar conversar com essa pessoa. Se essa pessoa for realmente um tirano, né, e não conseguir entender isso, se houver alguém, um líder acima dele, tentar levar o assunto para que esse outro líder, e aí talvez ele escute, né, se ele não escutar a equipe, talvez ele aceite escutar o líder que está acima dele, né? E, na verdade, o que acontece é que a gente ouve muito por aí que muitas pessoas deixam o chefe, não deixam a empresa. E numa situação extrema, o que vai acontecer é isso. As pessoas não vão parar, você vai ter um índice de turnover alto. Tem empresas que não fazem essa conta de quanto custa o turnover para a empresa, com recontratações, com todo aquele processo de recrutamento, seleção, treinamento, enfim. Isso custa para a empresa. E tem gente que não faz essa conta, acha que, não, o RH está lá, então esse é o trabalho do RH, ele vai, arruma gente e bota aí, né? Você treina alguém que vai sair com todo o teu conhecimento e muitas vezes vai trabalhar no teu concorrente. Agora, o mais importante de tudo é que a pessoa tem que saber, tem que se autoconhecer para poder mudar. Porque mesmo que o chefe dele fale
e ele aceite fazer uma terapia, porque o chefe está falando, se ele realmente não tiver vontade de mudar, ele vai para a terapia, vai fazer aquilo ali de qualquer jeito e vai continuar a mesma coisa. E tem horas que também o líder tem que ser trocado, mas aí vai depender da filosofia da empresa, dos valores que a empresa tem, né? De como a empresa enxerga essa situação. É isso aí, exatamente. Concorda, Karina? Eu falei besteira. Super, não, super. Super, porque várias vezes eu saí por isso, por chefe e não pela empresa. Já trabalhei em empresas muito boas e não dava. Só que realmente, aí o líder do líder não vê, e sabe, vira aquela bola de neve, né? E eles realmente. Nossa, eu já trabalhei numa empresa em que as pessoas não ficavam 15 dias. Você imagina, trocar a cada 15 dias, gente, é uma pessoa nova. Meu Deus. É aquela mentalidade, né, que alguns empresários têm. Ah, se você sair, amanhã eu boto um anúncio, vai ter uma fila que vai ter 100 pessoas aqui na porta. Sim, mas qual é a qualidade dessas 100 pessoas que vão estar? E cadê o crescimento dessa empresa? Cadê, sabe, aquela coisa... Hoje o corporativo, ele está mudando. A gente, ainda mais agora nessa situação de pandemia, todo mundo viu que consegue trabalhar em casa. A gente precisa ter mais empatia, precisa... tanta coisa acontecendo que, assim, realmente os líderes, eles precisam estar com a cabeça muito aberta, porque ainda vem muita coisa por aí. A gente está no início de tudo, sabe? Então, precisa acompanhar essa onda, precisa realmente abrir a cabeça e ter uma equipe forte, porque é só assim que a empresa vai criar. Agora, você imagina um líder que não é líder, né? É um chefe. E como que ele vai comandar uma equipe que, de repente, vai estar trabalhando em home office? Esse cara com ele. Esse cara vai parar na sua mão, porque ele está acostumado ele está acostumado lá do final do século XIX, início do século XX, Taylor, Fayol, comando, controle, que o cara tem que estar com a prancheta do lado, anotando tempos e movimentos, quando é que entrega, quando é que ele é o detentor de todas as informações. Aliás, quem não assistiu, quem é novo aí no canal, tem um vídeo que eu botei, que a gente subiu semana passada, se não me engano, que faz a diferença entre chefe e líder. Vale a pena depois dar uma olhadinha, ver a live aqui e depois dar uma olhada nos outros vídeos aí do canal. Porque essa pessoa vai se estressar, ela não vai conseguir entender, como você falou, que ela precisa exercitar empatia. E que empatia não é ela tratar os outros como ela gostaria de ser tratado, mas é tratar o outro como o outro quer ser tratado. Uma pessoa, né? De verdade. Exato. De carne e osso, de sentimento, né? Sim, e é o que a Suelen botou aí, ó. Se tornar líder de si mesmo é essencial. A liderança passa por isso. Se você não conseguir se autodesenvolver e o primeiro passo é você se autoconhecer, é o autoconhecimento, para você identificar suas fraquezas, aonde que você precisa melhorar. Exato. E depois procurar. Se você não conseguir se autodesenvolver, é buscar ajuda. Existem ferramentas de hard skills, que são aquelas cursos, todo o conhecimento técnico que você pode adquirir, que você pode adquirir com livros, você pode fazer com tutorial. Por exemplo, eu estou aprendendo, se vocês acompanharem os vídeos aí do canal, cada dia eu vou dando uma evoluída aí, porque quem faz as edições sou eu. Então, o que eu faço? Eu vou procurando como é que faz determinado efeito, como é que faz o corte, como é que faz a edição, e a gente vai melhorando. Então, isso são os hard skills. Só que os soft skills, eles são mais difíceis, porque eles estão lá dentro de nós. Se nós não buscarmos eles lá dentro e não tivermos o interesse de fazer com que eles sejam desenvolvidos, né, é muito complicado. E aí, por isso, também, a gente pode buscar uma ajuda externa, alguém que... E aí, Eduardo, voltando lá na sua pergunta, a pessoa que
ela tem interesse, ela realmente quer buscar se desenvolver como líder, ela vai aceitar o feedback. Porque o feedback é presente. é ouro, é presente, exatamente. Né? Então, o João está falando aí, ó, o João, nosso amigo, já esteve aqui no canal também, ele tem também um programa de desenvolvimento de liderança. Um abraço aí, João. Bom, Karina, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Sueli está falando aqui também, o feedback precisa ser no modelo S6, situação, comportamento, impacto, pois provavelmente está afetando toda a equipe e seus resultados. Com certeza, Suelen, como a gente já falou, como a Karina falou, o feedback é um presente, a pessoa tem que entender isso e buscar. Agora, tudo também aí passa pela comunicação, né? Feedback não é você simplesmente chegar e... Você tem que saber como falar. E aí a questão da empatia também, né, Karina? A comunicação não violenta, né? Tem todo um... Tem pessoas que você vai precisar ser mais direto, porque é o estilo dela, ela gosta de... não quer perder tempo. Tem pessoas que você tem que fazer todo um preparo, mas é muito importante você ter um ambiente, de qualquer maneira, ter um ambiente preparado. Você não vai dar um feedback em pé no meio da produção, barulho, máquina, gente toda hora toca o telefone. Não é assim, você tem que preparar todo o ambiente para isso, né? Inclusive, até nas terapias que eu faço, né? As leituras que eu faço depois não deixam de ser um feedback, né? E assim, como que eu vou falar? O que eu vou falar para essa pessoa? De que forma que eu vou falar? Eu lido com pessoas de todos os tipos. Eu já atendi líderes, empresários, médicos, veterinários, pessoas que estão totalmente perdidas, que não, assim, totalmente mesmo, que não sabem para onde, desempregadas, que não sabem o que fazer da vida, querem mudar. Então, cada uma você tem um jeito de abordar, né? Você tem que saber falar com aquela pessoa, né? E a pessoa tem que estar, assim, o principal mesmo de tudo, estar disposta a ouvir. Porque não levar para o pessoal, porque o feedback não é pessoal. Realmente é um presente para você. É falar, olha, você precisa melhorar nisso. Entendeu? E, assim, as leituras que eu faço de todas as minhas terapias é quase um feedback, porque eu estou vendo a pessoa praticamente nua na minha frente, né? E falo, olha, está acontecendo isso aqui, você age muito por impulso, você sabe assim? Então, é muito bonito. É muito bonito. É isso que o Francisco colocou aí agora, né? Que olhar para dentro dói. Dói, mas dói. Gente, dói. Talvez por isso seja tão difícil das pessoas buscarem o autoconhecimento, né? Porque ela vai enxergar coisas que ela não quer enxergar. Não, dói bastante, mas eu falo muito isso nas minhas redes sociais. Gente, como dói! Mas é tão bom. É muito bom. Vale muito a pena. Porque é uma liberdade que você sente depois de, tipo... É como se realmente você estivesse arrastando corrente, sabe? O tempo inteiro. E, de repente, você começa... Olha, tchau, correntinha, foi embora. E você vai começando a ficar leve. Dói, mas vale muito a pena. E você atinge aquele nível da inconsciência que a gente estava falando, né? Quando aquela coisa que para você era um fardo que você carregava, deixa de ser um fardo e passa a fazer parte da sua vida. Então, e às vezes é um fardo porque você realmente faz tempestade por uma coisa porque você não tem conhecimento daquilo, né? Uhum. Porque tem muita coisa que a gente faz uma tempestade num copo d'água que não precisa. Porque se você realmente tivesse entendimento, autoconhecimento daquela situação, de como você lidar com aquilo, você tira de letra, entendeu? Então, bem legal. O Maurício está fazendo um comentário aqui, acho que foi sobre o que eu falei lá da questão do comando e controle, né?
que é o chefe, o capataz, o velho feitor de engenho, aquele que castiga, mete medo e não inspira. Isso é uma característica do líder, ele inspira a equipe. Infelizmente, em 2020, ainda temos esses dinossauros em cargos de poder. Maurício, concordo com você em gênero, número e grau, é exatamente por conta disso que eu abri a minha consultoria para a formação de líderes, porque eu vejo na pele, eu tenho quase 25 anos aí trabalhando em empresas nacionais, multinacionais, realizando treinamentos fora do Brasil. Então, assim, é um gap, tá? Para a formação de lideranças. As escolas de negócio, eu até li isso num artigo, elas formam bons profissionais em hard skills, na parte técnica, mas você ainda não tem nas escolas, na formação, na graduação, o trabalho aí com a inteligência emocional, para você desenvolver a liderança nesse aspecto dos soft skills, das habilidades sutis. O Francisco fez uma pergunta aqui. A terapia de Access é possível ser aplicada online? Se não, quais são possíveis das que você aplica? Nesse momento de pandemia, é fundamental saber isso, né, Karina? Na verdade, de Access é a única que não dá para ser online. Eu realmente preciso tocar na cabeça das pessoas, nos pontos. Mas existem também as perguntas, as afirmações que são desenvolvidas na de Access, que isso já ajuda bastante, que isso, sim, pode ser online. As outras terapias que eu faço são todas online. Mesa quântica estelar online, terapia multidimensional também, as mandalas vibracionais também, e no final do mês, Theta Healing também, pode ser online. Mas essas técnicas todas, antes da pandemia, elas eram majoritariamente presenciais, né? Não sempre foram. Todas essas que são online que eu falei podem ser presenciais ou online. Não, sim, mas eu estou perguntando antes da pandemia, porque eu acredito que a pandemia acabou acelerando muitos processos aí. Hoje a gente está trabalhando muito mais no mundo digital do que antes. Mas, por uma convenção, vamos dizer, essas terapias normalmente eram aplicadas mais presencialmente, né? Elas poderiam ser, mas... Sim, sim. Elas eram aplicadas mais presencialmente antes da pandemia, né? E é aquilo, né, que eu brinco, assim, em todo a parte negativa tem a parte positiva, né? Porque enquanto a gente ficava preso no presencial, hoje com online eu consigo atender pessoas do Brasil inteiro e do mundo inteiro, se eu quiser, né? Eu até ontem mesmo atendi uma pessoa de Manaus e tudo certo, né? Olha quantos quilômetros a gente está de distância. Sim, sim. Então, mas de repente ainda existe quem prefira, né, presencial. Eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade, por exemplo, em cursos online. E hoje estou tirando de letra. Inclusive, a parte da acupuntura não tem como, não está tendo aula, a faculdade está fechada. E eu estou tendo aula desde março online. E está tudo bem. Então, a gente se adapta a tudo. Eu acho que essa é a palavra-chave agora dessa nossa realidade, né? Atualmente, desse mundo 4.0, é a adaptabilidade. Não é o mais forte nem o mais inteligente que vai sobreviver, é o que melhor se adaptar às mudanças que acontecerem, né? E eu acho que a terapia deve ajudar. A vida é essa, né? Mas está aqui por estar sempre se adaptando, porque se o ser humano não se adaptasse, a gente também ia ser extinto. Essa teoria de Darwin, né? Não estou falando nada novo, né? Mas eu acho que a terapia pode ajudar em você adquirir mais essa habilidade, né? De se adaptar, né? Sim, porque tem gente que tem aquela forma de pensamento que é só aquele jeito e ponto, e não é bem assim, né? Então, a terapia ajuda bastante. Ó, a Suelen
fez uma pergunta aqui para você, Karina. Tem alguma dica para quem quer iniciar meditação, mas não conseguem se concentrar, se conectar? Sim, respiração, principalmente. Para conseguir iniciar qualquer meditação, respira fundo, pelo menos 3 vezes, né? Deixa aquela respiração, realmente sente a respiração entrar em você. Tenta fazer meditação guiada também. Meditação guiada é muito melhor do que simplesmente colocar uma música e tentar, né, fechar os olhos e meditar. Então, quando você está com a meditação guiada, você está ouvindo, né, o passo a passo do que você tem que fazer, isso ajuda bastante. E inicia com pouco tempo, começa com 5 minutos e vai aumentando gradativamente. Mas a principal de todas, para se conectar de verdade, se concentrar é a respiração. Respiração é incrível. Até, principalmente nessa parte de ansiedade também, né? Porque quem não consegue meditar é porque tá lá, né? Ansioso, né? Então, respiração pra gente é tudo, para realmente se centrar. Acho que o principal é a respiração. Eu comecei, eu sempre quis fazer também, eu tinha essa mesma dificuldade, não conseguia ficar muito tempo. Eu comecei a fazer meditação guiada, tá me ajudando bastante, viu, Sueli? É ótimo. Ó, a Heloísa tá fazendo uma pergunta aqui para você vamos ver, olha aqui. De todas as terapias, quais as mais indicadas para líderes e liderados aguentarem os chefes? Ai, gente. Não são líderes, os chefes, hein, Karina? Ai, qualquer uma, na verdade. Todas têm o seu benefício, né? Todas as... Acho que é um pouco mais diferente que eu trabalho é a mesa quântica estelar, que ela trabalha a pessoa, né? Bem, a pessoa, não, por exemplo, uma questão. Na mesa quântica estelar não existe questão. Então, o que a mesa trouxer é o que eu vou passar para o cliente, né? E ela mostra também todas as áreas da vida, enfim. Mas a barra de Access e as outras super funcionam. Para aguentar chefe é bom, né? Outro dia assisti um vídeo curtinho, lata de lixo. Cara, é fantástico, você começa a entender, né? Não vou dar spoiler aqui, mas resumindo, é aquela coisa. A pessoa que está te tratando mal, ela está fazendo aquilo porque ela está dando o melhor dela. Talvez o melhor que ela tem é aquilo naquele momento. E aí é que entra a questão da empatia, de você entender que a pessoa está dando o melhor. Você pode se afastar, né? Se não for teu chefe, não tem como. Ou tem, é aquilo que a gente falou. A pessoa deixa o chefe, não é a empresa, né? Então ela acaba deixando o chefe. Você tem que entender que quando a pessoa te trata de uma forma rude, de uma forma que você não gosta, e ela não aceita o feedback, ela é completamente fechada, autocrática, arrogante, prepotente, ela, na verdade, é o estágio evolutivo em que ela está. Ela não consegue ir além daquilo, né? Na verdade, a gente, nas terapias também, quando passa por essa situação, é o que ela tem para dar, é o que ela aprendeu, e como eu digo, é o espelho, né? É o que ela aprendeu a dar, né? É o que ela sempre teve. E e tem a parte do julgamento também, que aí é uma coisa que aí a gente vai entrar num processo muito mais profundo, porque muitas vezes, quando a gente não aceita alguma coisa, quando eu só reclamo do meu chefe, eu estou julgando ele, né? É o que eu tenho dentro de mim também. Então, quando a gente chega num determinado estágio de autoconhecimento, aquela pessoa sai da nossa vida, porque você já aprendeu o que você tinha que aprender com ela. Então, deu para entender? Sim. Né?
Perfeitamente. Porque assim, aguentar o chefe, por exemplo, a gente tá onde a gente tem que estar. Se a gente tem que aguentar aquela pessoa, o que eu tenho que aprender com aquilo? É lidar a forma de pensar de outra forma, entendeu? Não é aguentar. É tipo, então o que eu tenho que aprender com essa pessoa? É uma palavra que eu aprendi, e que é a tradução do que você está falando, é a resignação. Não é você se acomodar, é você entender por que você está passando aquela situação. Exatamente. E o que você tem que aprender com aquela situação. Esse é o autoconhecimento, assim, no nível mais hard de você, tipo, você tem que apanhar mesmo, e aí vamos... Tá, o que eu tenho que aprender? Então, agora, vamos olhar, então, para essa situação, e o que eu tenho que aprender com isso, então? E você começa a listar, e vai, e aí você começa... E a hora que você realmente passar por isso, você tá ótimo, você, de repente, não vai ter nem... Nossa, não sei por que eu não gostava de você. Vai chegar um determinado momento que você vai pensar, por que eu não gostava do meu chefe? Porque você aprendeu tudo que você tinha que aprender, mesmo com aquela chatice dele, entendeu? Porque geralmente todas as pessoas que nós julgamos, putz, eu não gosto dessa pessoa, é o que a gente tem que aprender em nós mesmos. É o que nós precisamos aprender em nós mesmos. E quando você devolve na mesma moeda, na verdade, você está se adaptando ao mundo daquela pessoa que você não gosta. Você está entrando na vibração dela. Que é negativo, exatamente. E ao contrário, você tem que ajudar para que essa pessoa entre na sua vibração. Exatamente. Né? A partir do momento que você quer isso, que você está ciente de que, ok, o que eu preciso aprender com isso, você começa a vibrar de uma outra forma e tudo ao seu lado começa a vibrar de outra forma. Essa é a questão principal das minhas terapias. Eu sou muito focada nessa parte de vibração, de energia de verdade, porque é incrível o que acontece quando você começa a mudar a forma dos seus pensamentos, a mudar a forma que você está vibrando, a não acordar mais tipo, eu não acredito que eu tenho que vir trabalhar e aguentar aquele cara. Não, é falar, graças a Deus que eu tenho um trabalho e o que ele vai me ensinar hoje. Né? É dessa forma que a gente tem que ver a vida. É isso aí. E tem uma coisa que a gente está falando muito aqui do chefe, do líder, o feitor e etc. Mas tem o contrário também. Tem o liderado que ele coloca todas as frustrações e a culpa dele, a culpa é sempre do outro. E aí quem é o outro? É o chefe dele, né? É a pessoa que talvez ele tenha uma inveja, que ele gostaria de estar ocupando aquela posição e por algum motivo não está. Então, ao invés dele focar energias no desenvolvimento dele, ele prefere dar a desculpa de que ele não está lá porque tem o outro atrapalhando ele, né? Quando, na verdade, é ele mesmo que está se auto-sabotando. É a clássica vitimização e a falta de autorresponsabilidade. Porque... Que é o que a gente está falando aqui hoje, né? Da autotransformação. Para você se autotransformar, você tem que se autoconhecer. Você é autorresponsável por absolutamente tudo que acontece com você. Então, você é a chave de tudo. Você é a chave da sua mudança. Só precisa virar a chave. Simples assim. Sim. Não é simples, mas se for analisar, né? É simples assim. O Francisco está dando uma dica aí para a Suelen. Yoga Mudra. Fazer meditação guiada. Acho que é algum O Maurício também está falando aqui que é o pior de todos, o desculpinha. Exatamente. Aí ele coloca a frustração dele e aí o chefe não presta. E aí é por isso que quando lá no início a gente estava falando, né, acho que foi até a pergunta do Eduardo, quando ele falou sobre o chefe não aceita feedback. Tá, vamos ver. O feedback é de uma única pessoa? É só aquela pessoa que acha aquilo? Se for, talvez o problema não seja com o chefe, talvez o problema seja com a pessoa. E aí ela tem que entender de que forma ela pode se transformar
para enxergar aquela situação de uma outra maneira, né? Tem, inclusive, também um outro vídeo que já está aqui no canal, que é o tripé da oportunidade, que é você ser a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Então, se você acha que você está no lugar certo, e hoje o lugar certo pode ser, inclusive, o mundo digital, né? Hoje você tem um canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, a gente tem conta no Instagram, pessoal da empresa, LinkedIn, Facebook. Você tem que se situar onde que vão estar as oportunidades. E você tem que se preparar para isso, né? E não ficar se vitimizando. Ah, mas eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Ou ficar, mas o fulano tem 50 mil seguidores, o ciclano trabalha na empresa, na multinacional, por isso que é fácil para ele. Mas ninguém... E aí entra de novo a empatia, em que a empatia é você calçar o sapato do outro, para você saber onde aperta. Tem uma cena de um filme que eu não me canso de repetir, e de vez em quando eu até vejo, que tem ela no YouTube, só essa cena, que eu acho fantástico, que é do filme Em Busca da Felicidade, com Will Smith, que conta a história do Chris Gardner, né? Que quando ele está lá vendendo os aparelhos dele, passando um perrengue danado, dívida, etc., e aí para um cara com uma Ferrari do lado dele. Ele não deseja a Ferrari do cara, ele não inveja o terno bem cortado do cara, ele pergunta, o que você faz para viver e onde você trabalha? E aí, a partir dali, ele vai buscar se transformar para trabalhar naquilo. O foco dele, na verdade, não é a Ferrari. É exatamente a jornada. É o caminho. Qual é o caminho para chegar lá? É a autorresponsabilidade mesmo. Só nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, é a gente que quer. Se você quer, você consegue. Exatamente. E é por isso que você precisa buscar ser. Eu falo também. Desculpa, só fazendo um parênteses do funcionário vítima, por exemplo, né, que sempre tem desculpa e tal. Agora, imagina se ele tem um líder de verdade, aquele bem fora da caixa, como ele pode ajudar essa pessoa? Né? Sim, pegando o gancho desse filme, esse cara, depois eu estava vendo a biografia do Chris Gardner, ele fala que esse cara ajudou ele, inclusive. É o papel do líder, é ajudar as pessoas a subirem, a todo mundo crescer, né? Sim. Um puxa o outro, não hoje, é um só. Hoje não tem mais isso, hoje não tem mais essa de tipo, não vou contar o meu segredo porque vão me copiar, porque não tem mais isso. Hoje realmente compartilhar absolutamente tudo que você pode, porque cada um vai absorver de forma diferente, cada um tem uma forma diferente de fazer, e a gente que vai construir, né? Enfim, isso é uma crença limitante. O Francisco está colocando aqui que nós construímos o nosso presente e o nosso futuro. E o futuro hoje está cada vez mais perto do presente, né? Antigamente as empresas faziam planos quinquenais, daqui a 5 anos, como é que vai ser? 5 anos hoje é a coisa mais difícil de você prever. As empresas estão prevendo planos para 6 meses, para 1 ano, né? 2 anos já é, assim, prazo longo, muito longo. Então, você imagina você fazer planos hoje para 5 anos. Então, talvez ajude também nesse autodesenvolvimento você fazer um planejamento de onde você quer chegar por etapas mais curtas, né? E aí você vai conquistando. E cada vez que você conquista uma nova habilidade, que você domina, né, que ela passa a fazer parte do teu inconsciente, você tem um senso uma sensação de ganho, né? Aí a questão do propósito também, que você alcançou aquela etapa ali, bom, vamos para a próxima, e te dá mais energia para você ir para a próxima. É melhor do que você pensa assim, eu quero ser o presidente da República. Então, pensa primeiro assim, eu vou começar a trabalhar
para ser conhecido socialmente. Depois eu vou ser vereador, vou fazer um bom trabalho para ser um deputado estadual, e vai crescendo. Sim. Se você ficar é o que a gente chama de processo mesmo. Você acaba ficando frustrado, né, quando você não consegue. São processos. Na terapia a gente trabalha assim, também, se a gente quiser trabalhar tudo de uma vez, você imagina, não tem como. Você fica louco, né? Então, eu iniciei com processos, vai engatinhando, assim, sabe? Imagina, faz mais de 13 anos. Então, e eu ainda estou em processos. Que são doloridos ainda, tem coisas que eu deixei para ver depois, que eu falei, não, eu não posso olhar para isso agora. Que eu já tinha essa consciência, sabe? Eu falei, não está no momento de olhar para isso agora. Não consigo olhar para isso agora. Vamos para uma coisa um pouco mais leve, que a hora que isso daqui estiver ok, né? É uma escada que você vai subindo gradativamente, né? Então, é bem isso que você falou. O Marcelo fez uma pergunta aí para você. Muitas pessoas hoje passam por depressão em decorrência dessa pandemia. Como a pessoa, que dicas você daria para essas pessoas? Então, essa parte é complicada. Deixa eu pensar essa pergunta. Primeiro, quando você pensa... Pode falar. Não, só que, Marcelo, tem estudos realmente que dizem, comparando a crise de 2007, 2008, né, aquela bolha que deu na economia mundial também, que aumentou em 13% a quantidade de suicídios por conta disso, por conta desse estresse que causa. Então, acredito que a gente faz aí um paralelo com o que está acontecendo hoje. Sim. As doenças psicossomáticas estão cada vez tomando mais espaço por conta desse estresse do dia a dia. E essa pandemia, com certeza, foi um acelerador para isso, né? As pessoas vão perdendo emprego, perdem renda, conta para pagar, e as doenças acabam aparecendo, né? Bom, assim, eu acredito muito também em não se infectar com o que está acontecendo lá fora, né? Porque a gente fica vendo muita coisa, a gente não está lá fora, a gente não sabe o que está acontecendo, e a gente vê milhares de coisas na TV, e realmente não deixar aquilo te abalar, acreditar, aí a gente vai numa parte mais espiritual da coisa, né? Então, ter a fé realmente que tudo vai melhorar, porque quando a gente tem essa fé e essa força de tipo, nada me abala, a gente realmente consegue passar por qualquer coisa, né? Então, se você sabe que determinado assunto te faz mal, por que você vai ficar focando nisso? Então, mas agora, se você realmente está totalmente vendado, assim, se você não consegue ver, aí realmente é buscar ajuda. Principalmente. Karina, ajuda você focar, por exemplo, um dia de cada vez. Eu vou viver hoje. Sim. Hoje resolvi tudo. Vou dormir agora, não vou pensar no amanhã, né? É óbvio, a gente pensa e tal, mas nessa situação aí de estresse extremo, você pensar no hoje, como eu vou me virar hoje, vou resolver meus problemas de hoje, sem pensar nos problemas de amanhã, acho que ajuda também, não? É o famoso livro Poder do Agora, ele é incrível. Quem não leu, por favor, leia, porque a gente está aqui agora, neste momento, todo mundo agora que está assistindo essa live, a gente tem que estar focado aqui, né? Então, o que adianta eu estar aqui falando e pensando em outra coisa? Não, a gente realmente precisa estar focado. Então, vamos lá, é um passo de cada vez. Então, se uma pessoa tem depressão e ela tem essa consciência de que está nesse estágio, né? Tá, vamos lá. Então, um dia de cada vez. O que eu posso fazer hoje que eu posso melhorar um pouco? Faça, né? Se não consegue, pede ajuda. Pede ajuda. Aí entra o terapeuta, né?
Então, aí o Marcelo pergunta de novo aqui, ó, como reverter emocionalmente uma situação que não é favorável? Como reverter emocionalmente uma situação que não é favorável? Bom, se você sabe que ela não é favorável, você já está num bom caminho, né? Então, que você já tem essa Sim. consciência. Então, vamos lá. O que seria favorável? Né? Pensar o que seria favorável, então. E pensar em fazer o que é favorável. Né? E se não consegue, pede ajuda. Não que é ter assim, essa. Tem gente que não pede ajuda. Eu não sei e por qual aí motivo. desenvolve a depressão, desenvolve uma série de doenças aí Eu, que... como terapeuta, eu peço ajuda sim. Eu conheço outros milhares de terapeutas e falo, por favor, eu estou precisando de ajuda hoje, porque fiz todos os meus processos e hoje eu não estou me sentindo bem. E a gente precisa de ajuda. Todo mundo precisa. Sim. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, que a gente já está aí há mais de uma hora, né? Não parece, mas a gente já Não está. é verdade. Já vamos caminhar aqui para terminar. O Francisco bota aqui que o pensamento positivo sempre. Olhar o copo cheio do que vazio. Confiança, mas se o caso estiver grave, buscar ajuda profissional de saúde mental. As salvações também, às vezes a salvação também está em um comprimido. Sim, Então, se é precisar. exatamente isso, você entender que todos nós precisamos de ajuda. Até o terapeuta precisa, o líder precisa, o Super. líder também não é uma entidade, eu brinco, né, que eu brincava com os meus liderados, né, a figura do líder como, do gerente como o ex-manager, né? Ele não é super-herói, ele não vai fazer milagre, nada disso. Todo mundo precisa de ajuda. O Maurício está colocando aqui, a primeira coisa é não ir contra as autoridades médicas do mundo todo e achar que a cloroquina é o remédio. Fique sóbrio e siga bons exemplos. Aí a gente já entra para a política, né? A gente tem os dois grupos aí. Positividade sempre, gratidão a Deus e tudo acontece. Sim. É isso aí. A Heloísa está falando que a terapia é necessidade básica. Sim, sempre que você sentir necessidade, não tem que ter medo, vergonha, nada disso. Agora, uma dúvida aqui do Gustavo. Sei que a melhor forma de ensinar é mostrar o caminho, e mostrar o caminho é dando exemplos, mas sempre tenho aquela interpretação negativa. Eu acho que ele quis dizer, se você tem uma interpretação negativa, eu acredito que seja isso. Melhor, eu acredito, Gustavo, que o exemplo é, inclusive, um soft skill, uma ferramenta que o líder precisa desenvolver. Porque não adianta você ter no papel as declarações de visão, missão, valores da empresa, se os líderes não agem daquela maneira. Quando o líder age de forma diferente do que a empresa, do que a filosofia dele próprio ou da empresa diz, ele está dando um sinal, mostrando para o liderado que, olha, isso aqui como a gente diz, né, para inglês ver. Isso aqui não é de verdade. Né? É a história também que a gente fala aqui de lei que pega e não pega no Brasil. Não existe pegar ou não pegar. Né? Então, o exemplo é a melhor forma de você desenvolver seus liderados e de liderar é pelo exemplo. Tá? A Heloísa está dizendo aqui que o papo está ótimo, está super interessante. O Renato diz: quando você se sentir muito triste ou infeliz, lembra que a vida é sempre uma sequência de coisas boas e ruins. Aí aquela coisa que tudo passa, né, Karina? Foi o que eu falei, né? Mesmo com tudo negativo, tudo é transitório. Quando alguma coisa é negativa, a gente sempre aprende alguma coisa, sempre tem uma coisa positiva para aprender, né? Então, E as coisas boas também passam, não são só as ruins. Sim, sem dúvida. Né? É isso que a gente tem que aprender. A vida toda é em ciclos. É um né? ciclo, exatamente.
Você tem ciclo da lua, você tem o ciclo do ano, você tem o ciclo do dia, e você tem os ciclos na sua vida também que você precisa, e às vezes você vai precisar de ajuda. Então, tudo vai passar, tanto o que é bom quanto o que é ruim vai passar. Então, o Francisco está falando aqui com o Renato. É isso mesmo. A Márcia, é excelente ter alguém para fazer pensar no que precisa. Aí aquela questão também, Márcia, que a gente estava falando da pessoa estar aberta ao feedback, né? Sim. A pessoa precisa querer receber esse presente. O Marcelo está falando aqui que a autorreflexão é fundamental. O Gustavo, sim, pois temos uma pandemia, sendo que a doença existe, mas a maior parte é politicagem. Líder é igual exemplo. Exatamente, Francisco. Liderar é dar o exemplo. Bom, eu acho que cobrimos tudo até agora, né? Então, muito obrigado, Karina, pela contribuição, obrigada. Por nos compartilhar seu tempo conosco. Obrigado, Dalmo. Eu que te agradeço, Marcelo e Gustavo. Isso é até uma doença, é para formar novo... É isso, até uma doença é para formar novo organismo, para ser mais forte. E se a gente consegue formar o nosso organismo com coisas boas e positivas, a gente combate a negatividade. Sem dúvida. Gente, o papo realmente está ótimo. Quero agradecer a Karina, mas a gente já está aí com 1h10. Karina, por favor, sua despedida. Estamos aqui te agradecendo e a sua despedida para a gente encerrar aí. Gratidão por todos que compartilharam aqui. Precisando, é só me encontrar. O Dalmo vai deixar também todos os meus contatos aí no vídeo depois. Eu vou ficar muito feliz. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito, ajudar pessoas. Então, eu sou muito realizada e muito feliz em fazer isso hoje. E é isso, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Karina, eu que agradeço também, acho que foi ótimo aí, o papo estava super interessante. Agradeço a todos e peço que antes de irem embora, lembrem-se, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as mensagens, sigam a Karina no Instagram, Transformação Consciente, não é isso, Karina? Isso, é transformação.consciente, tem um pontinho. Isso. E tem também o site, Transformação canal no YouTube, LinkedIn, Karina também está lá no LinkedIn, ferramenta excelente para quem quer para uma rede social profissional fora de série. Também estou lá no LinkedIn, quem quiser me seguir, Dalmo Marins, sigam a gente aqui no canal, sigam nas redes sociais e, mais uma vez, gente, agradeço a todos vocês por terem estado com a gente até essa hora aqui, tá? Vejo vocês na próxima live semana que vem. Um abraço a todos. Tchau.